Vamos abrir a palavra de Deus, queridos irmãos, ainda de pé, na primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo de número 2, e nós leremos os versos de 1 até o verso 25, alternadamente. O pastor lerá os versos ímpares, os irmãos a uma só voz em uníssono, os versos pares. 1 de Pedro, capítulo de número 2, verso número 1 até o verso número 25. Despojando-vos, portanto, de toda a maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências,
se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao rei como soberano, porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Porque isto é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Bendita seja a palavra do Senhor. Ainda de pé aqueles que ficarem, vamos louvar o nome do Senhor com o grupo Vencedores por Cristo, mais uma vez, com muita alegria. Isso. Quantos aqui conheciam o Ministério Vencedores por Cristo? Algumas pessoas. Quantos aqui estavam ontem à tarde no workshop?
Nós chegamos aqui na sexta-feira à noite e é uma alegria poder conhecer mais um pedacinho do reino de Deus por meio da vida de cada um de vocês. Ontem nós tivemos uma tarde maravilhosa aí de troca de experiências, foi um momento muito agradável, seguido do jogo do Brasil, que arrepiou até o último fio do nosso cabelo, mas pelo menos empatamos, né? Mas como é bom poder estar aqui com vocês nos receber, a gente sente muito carinho da parte de vocês em nos receber, e para nós é uma alegria poder estarmos aqui louvando a esse Deus maravilhoso por meio dessa missão que já existe há 58 anos, né? Começou lá atrás, em 68, por meio do missionário Jaime Camp, que veio lá dos Estados Unidos, da cidade da Califórnia, juntamente com a sua esposa Judith Camp, dentro do interior de um navio, com o propósito de edificar a igreja brasileira por meio do treinamento e discipulado e capacitação de jovens, né? Mais de 600 pessoas integraram a missão Vencedores por Cristo. E hoje nós temos essa responsabilidade de dar continuidade a essa história que já vem sendo escrita durante tantos anos. Nós somos a 93ª formação desse ministério tão lindo que vem edificando o Brasil durante tantos anos. Eu queria apresentar rapidamente cada um de nós aqui, começando aqui pelo contrabaixo, Fábio Cordeiro, na bateria Nicolas Meira, no teclado Sérgio Marques, e nos vocais aqui Nathalie de Paula, e eu sou Alexandre Abreu. Estamos muito felizes de estar aqui com vocês, tá bom? Vamos continuar adorando a Deus por meio dessa canção de Elias Loureiro, que tem o título de Teu Povo. Eu tenho certeza que você conhece. Vamos juntos adorar a Deus. Sentar um pouquinho, mas continue adorando esse Deus maravilhoso. Dessa vez por meio dessa nova canção, uma canção de trabalho aí que nós temos divulgado aí por todo o Brasil. Ela faz parte do nosso mais novo projeto, que é o Louvor 11, a continuidade de uma série que já vem edificando o Brasil durante tantos anos, né? Começou lá no Louvor 1 e nós já estamos no Louvor 11 com músicas cristocêntricas, né? Essa tem sido a nossa base
E essa canção ela é inspirada no Salmo 24, que diz: levantai, ó portas, para que entre o Rei. Quem é o Rei da Glória? Cristo Jesus, né? Uma das características da missão Vencedores por Cristo é cantar a palavra de Deus, né? É por isso que essa missão existe há tantos anos, edificando a Igreja Brasileira. A gente quer compartilhar com você essa canção, já disponível em todas as plataformas digitais. Tem o título de Glória ao Rei. Vamos juntos adorar. Pertence a ti, e tudo é teu, toda a criação. Perfeita é a obra de tuas mãos. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem entrará no santo lugar? Aquele de mãos limpas e puro coração. Levantai, ó portas, para que entre o Rei. Quem é o Rei da glória? O poderoso Senhor. Levantai, ó portas, para que entre o Rei. Quem é o Rei da glória? Louvado seja Senhor. Vamos tentar cantar junto? Não é tão difícil assim, né? Salmo 24. Tenho certeza que você consegue. Vamos lá. A terra e tudo que nela há, todo o universo pertence a ti. Tudo é teu, toda a criação. Perfeita é a obra de tuas mãos. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem entrará no santo lugar? Aquele de mãos limpas e puro coração. Oh, levantai, ó portas, para que entre o Rei. Quem é o Rei da glória? O poderoso Senhor. Levantai, ó
Leitura continuada da Palavra de Deus, e hoje vamos acompanhar o Salmo de número 80. Salmo de número 80. Acompanhamos na leitura continuada da Palavra de Deus. Temos pela manhã e pela noite acompanhado esse livro de Salmos. Já terminamos o Novo Testamento e vamos hoje acompanhar o Salmo de número 80. Salmo 80. Salmo de Asaf. Um testemunho ao regente do coro, com a melodia de Os Lírios. Ouve-nos, ó pastor de Israel. Escuta-nos, tu que guias o teu rebanho. Tu que estás sentado no teu trono, que fica sobre os querubins. Mostra a tua misericórdia pelas tribos de Efraim, Benjamim e Manassés. Mostra-nos o teu poder. Vem e salva-nos. Faze com que prosperemos de novo, ó Deus. Mostra-nos a tua misericórdia e seremos salvos. Até quando, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, ficarás irado com as orações do teu povo? Tu nos tens dado pão de lágrimas para comer e um copo cheio de lágrimas para beber. Tu deixas que as nações vizinhas briguem por causa da nossa terra e que os nossos inimigos zombem de nós. Faze com que prosperemos de novo, ó Deus Todo-Poderoso. Mostra-nos a tua misericórdia e seremos salvos. Trouxeste do Egito uma parreira, o povo de Israel. Expulsaste os outros povos e plantaste essa parreira na terra deles. Preparaste o terreno para ela. As suas raízes entraram fundo na terra e ela se espalhou por toda a parte. Cobriu os montes com a sua sombra e os seus galhos cresceram acima dos cedros gigantes. Ela estendeu seus ramos até o mar Mediterrâneo e até o rio Eufrates. Por que derrubaste as cercas que havia em volta dela? Agora, quem passa pelo caminho pode roubar as suas uvas. Os porcos do mato a pisam e a destroem, e os animais ferozes a devoram. Volta para nós, ó Deus Todo-Poderoso. Lá do céu, olha para nós. Vem e salva a tua parreira. Vem e salva essa parreira que tu plantaste, esse ramo novo que fizeste crescer tão forte. Os nossos inimigos a cortaram e queimaram. Na tua ira, olha para eles e acaba com eles. Protege e guarda o povo que escolheste, a nação que fizeste crescer tão forte. Não nos afastaremos de ti outra vez. Conserva nossa vida e nós te louvaremos. Faze com que prosperemos de novo, ó Senhor, Deus Todo-Poderoso. Mostra-nos a tua misericórdia e seremos salvos. Amém. Bendita seja a palavra do Senhor. Nós vamos continuar adorando a Deus com os nossos dízimos e as nossas ofertas. A obra do Senhor
ela é sustentada única e exclusivamente pela liberalidade dos membros que fielmente e de forma generosa contribuem na casa do Senhor. É com esses recursos que o trabalho do Senhor prossegue no investimento, plantio de novas igrejas, patrocínio de missionários e investimento na sua obra. E, portanto, não é muito lembrarmos que este é um compromisso, um dever dos membros dessa igreja. Você que nos visita nessa manhã não é constrangido a participar deste momento, somente deve fazê-lo se com o coração for movido pelo Senhor a isto. E se assim for, pode usar um dos envelopes à frente do seu banco ou também o QR Code Pix. Vamos louvar mais uma vez com o cântico É Tua Graça, no grupo Vencedores. E enquanto cantamos, vamos marchar até o gasofilácio, depositando as nossas dádivas. Graça que me cura, é tua graça que sustenta a minha vida. Por teu sangue tenho acesso à tua graça preciosa. Te louvo, te amo, Jesus. É tua graça que preciosa, te louvo, te amo, Jesus. Tua graça é melhor que a vida. Tua graça é o que me basta. Que me cura, é tua graça que sustenta a minha vida. Por teu sangue tenho acesso à tua graça preciosa. Te louvo, te amo, Jesus. Tua graça é melhor.
nosso diácono de plantão nessa manhã, aspirante ao oficial Max Cordeiro, vai orar consagrando os dízimos e as ofertas recebidas nessa manhã na casa do Senhor. Oremos ao Senhor. Santo Deus eterno, graça te damos, Senhor, pelas tuas infinitas misericórdias, Senhor, que se renova sobre nós. Obrigado, Deus, porque tudo que nós temos, tudo que nós somos, é graças ao Senhor, que nos dá a vida, o ar que nós respiramos, os bens que nós temos, Senhor. E nós, Senhor, aqui apresentamos ao Senhor daquilo que o Senhor tem concedido a nós, Senhor. Os dízimos, as ofertas, Senhor, que voluntariamente, Pai, nós trouxemos até a Tua casa. Que o Senhor possa receber, Senhor, que de todo o nosso coração a Ti damos, Senhor, pois o Senhor mesmo nos deu. Esta é a nossa oração, Pai. Nós oramos para que a bênção do Senhor continue, ó Pai, sobre a Tua igreja, o Teu povo, e que cada vez mais, Pai, possamos dar ao Senhor daquilo que muito o Senhor tem dado para nós. Esta é a nossa oração. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos, vamos ficar de pé mais uma vez. Vamos louvar a Deus com mais um cântico com o grupo Vencedores por Cristo. Senhor, é a grandeza e o poder, a honra, a vitória e a majestade, porque Teu é tudo, quanto há no céu e na terra. Senhor é o reino e Tu te exaltaste, pois chefe sobre todos. Tua, Senhor, é a grandeza e o poder, a honra, a vitória e a majestade, porque Teu é tudo, quanto há no céu e na terra. Teu, Senhor, é o reino e Tu te exaltaste, pois chefe sobre todos. Riquezas e glórias vêm de Ti, Tu dominas sobre tudo, na Tua mão a força e poder, contigo está o engrandecer e a tudo dá força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o Teu glorioso nome. Graças te damos e louvamos o Teu glorioso nome. Riquezas e glórias vêm de Ti, Tu dominas sobre tudo,
Na tua mão a força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dai força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Amém. A igreja pode se sentar. Nós queremos chamar aqui à frente as nossas crianças, que vão sair agora para o cultinho infantil, para o berçário, e também os nossos intermediários, que vão ter um momento especial, uma classe fraterna da professora Cláudia. Nós vamos orar com eles e por eles, para este momento da divisão, também para a palavra de Deus, que será pregada e proclamada a nós. Pronto, está vindo mais gente ali. Ó, cuidado aí. O Jonas tá doentinho? Tá com vergonha? Vem, rapaz, pode vir, vem orar. Tá ali pensando ali, será que eu vou? Vamos orar, queridos. Estenda uma de suas mãos, vamos abençoar nossos filhos. Pai Santo e Eterno, obrigado, Pai, pelas crianças, obrigado porque nesta manhã também elas são parte da tua obra, importante parte do teu reino, do teu corpo, e nós queremos entregar diante do Senhor as vidinhas deles, a fim de que neste momento especial, no cultinho, no berçário, na classe de intermediários, sejam eles abençoados pela tua palavra, como nós seremos certamente aqui também no templo. Abençoa grandemente, Senhor, as professoras, as auxiliares, os irmãos direto ou indiretamente envolvidos, e nos dá graça, Senhor, de vermos e testemunharmos também com o nosso empenho e com a tua ajuda o crescimento espiritual, o desenvolvimento da fé dos nossos filhos. É o que te pedimos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem. Pedir para acender essa luz aqui, por favor. Aqui já dá. Meus irmãos, nessa manhã, nós tínhamos preparado e convidado de forma muito especial nosso pastor emérito, reverendo Sérgio Barbas, estaria conosco pela manhã e pela noite, nos trazendo a palavra. Entretanto, com as escusas da dificuldade que teve ele de saúde, e inclusive pedindo as orações dos irmãos a esse respeito, ele que foi pastor nesta igreja por 21 anos, e tem na nossa lembrança o carinho, a admiração pelo grande homem de Deus que é. Entretanto, tem padecido de algumas dificuldades, de enfermidades, e pediu perdão já com alguma antecedência pela impossibilidade de estar aqui conosco hoje. Vai se preparar para um exame importante, uma biópsia que fará amanhã, e recomendando aí um jejum e uma preparação medicamentosa bastante delicada e rigorosa, que o impediu de estar aqui conosco, o que não nos impede, obviamente, de também estarmos diante da palavra de Deus. E nessa manhã, então, me encarreguei dessa responsabilidade como pastor da igreja. Quero te convidar para que você abra sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel.
no capítulo de número 36. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 36, nos versos de número 16 até o verso número 38. Pela manhã, nós vamos falar sobre a igreja, comunidade da esperança. E vamos falar em Ezequiel 36. À noite, vamos falar neste mesmo tema, olhando para Ezequiel 37. À medida em que você encontrar esse texto, fique de pé em reverência à palavra de Deus. Vamos ler com atenção esta porção da sua santa palavra nessa manhã. Diz assim a palavra de Deus, acompanhe comigo. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, quando os da casa de Israel habitavam na sua terra, eles a contaminaram com os seus caminhos e as suas ações, como a imundícia de uma mulher em sua menstruação. Tal era o seu caminho perante mim. Derramei, pois, o meu furor sobre eles, por causa do sangue que derramaram sobre a terra e por causa dos seus ídolos com que a contaminaram. Espalhei-os entre as nações e foram derramados pelas terras. Segundo os seus caminhos e segundo os seus feitos, eu os julguei. Em chegando as nações para onde foram, profanaram o meu santo nome, pois deles se dizia: são estes o povo do Senhor, porém tiveram de sair da terra dele. Mas tive compaixão do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações para onde foi. Dize, portanto, a casa de Israel: assim diz o Senhor Deus, não é por amor de vós que eu faço isto, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que profanastes entre as nações para onde fostes. Vindicarei a santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanastes no meio delas, e as nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu vindicar a minha santidade perante elas. Tornar-vos-ei de entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trareis para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos, e os observeis. Habitareis na terra que eu dei a vossos pais. Vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Livrar-vos-ei de todas as vossas imundícias. Farei vir o trigo, e o multiplicarei, e não trarei fome sobre vós. Multiplicarei o fruto das árvores e a novidade do campo, para que jamais recebais o opróbrio da fome entre as nações. Então vos lembrareis dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos que não eram bons. Tereis nojo de vós mesmos por causa das vossas iniquidades e das vossas abominações. Não é por amor de vós, fique bem entendido, que eu faço isto, diz o Senhor Deus. Envergonhai-vos e confundi-vos por causa dos vossos caminhos, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor Deus: no dia em que eu vos purificar de todas as vossas iniquidades, então farei que sejam habitadas as cidades e sejam edificados os lugares desertos. Lavrar-se-á a terra deserta, em vez de estar desolada aos olhos de todos os que passam. Dir-se-á: esta terra desolada ficou como o jardim do Éden. As cidades desertas, desoladas e em ruínas, estão fortificadas e habitadas. Então as nações que tiverem restado ao redor de vós saberão que eu, o Senhor, reedifiquei as cidades destruídas e replantei o que estava abandonado. Eu, o Senhor, o disse e o farei. Assim diz o Senhor Deus: ainda nisto permitirei que seja eu solicitado pela casa de Israel,
que lhe multiplique eu os homens como um rebanho de santos, o rebanho de Jerusalém nas suas festas fixas. Assim as cidades desertas se encherão de rebanhos de homens e saberão que eu sou o Senhor. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez a Ele. Pai Santo, diante da Tua palavra, o Teu povo se humilha. Diante da Tua santa palavra, o Teu povo se prostra e reconhece que é dela que provém exortação fiel e eficaz para a vida do Teu povo. Queremos, Senhor, suplicar Tua santa instrução pela instrumentalidade e poder do Teu Santo Espírito. Fala aos nossos corações o que queres, livre e desimpedidamente. E permita-nos a concentração e a reverência para este santo momento. Abençoa-nos, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos. Em novembro do ano de 2015, o Brasil assistiu uma das maiores tragédias da sua história. O rompimento da barragem do Fundão, em Mariana, Minas Gerais, que em poucos instantes, com a lama e os rejeitos de extração de minério naquela região, assolou não apenas uma cidade, não apenas famílias, casas, mas uma comunidade inteira atingida por avalanches de lamas, corpos que até hoje não foram encontrados, famílias que até hoje não tiveram a oportunidade de um velório, de uma última despedida. Pessoas assistindo algo na televisão, sentados à mesa, fazendo uma refeição, ou quem sabe, no quarto orando, tomados com um surpreendente tsunami de lama, interrompendo histórias e até hoje deixando marcas e sequelas profundas na vida de pessoas e famílias inteiras. As imagens, e eu me lembro de tê-las acompanhado pela televisão, naquele tempo, pela imprensa, pela cobertura da grande mídia, eram impressionantes. Imagens aterrorizantes. Ruas antes trafegadas, agora inexistentes, soterradas em rejeitos e lama. Casas destruídas, templos atingidos, pessoas tentando encontrar entre os escombros a única coisa que havia restado, uma única lembrança, um único objeto que remetesse a uma vida construída naquele lugar e que agora simplesmente lhes foi tomada, já não existia mais. Nos acompanhamentos das equipes mobilizadas de resgate, equipes de buscas, era curioso e frequente o fato de que muitas daquelas famílias já inconsoladas e conformadas com o que era inevitável, não iam mais achar, possivelmente já não iam mais encontrar seus parentes perdidos, seus filhos e filhas, pais e mães, e encontrando um porta-retrato, uma louça de cozinha, uma caneca, levavam aquilo como uma lembrança do que já não podia se reconstruir. Talvez uma das maiores perdas, de acordo com os analistas, comentaristas e historiadores, que hoje vão tecer comentários sobre um fato de 11 anos atrás, e anota-se com grande
certeza que uma das maiores dificuldades daquela tragédia não foi retomar a vida que antes estava acontecendo e agora foi destruída, mas reconstruir esperança no coração de pessoas que já não caminhavam com alvos, com sonhos, nada. Que marcava o passo e marcou e talvez ainda marque até hoje o passo de muitos daqueles que ali foram vitimados pelo acidente de Mariana. Era desgraça, angústia, mágoa e sentimento de luto. Existem momentos que o nosso maior desafio na vida cristã não vai ser reconstruir paredes, não vai ser reconstruir a vida, tentar um novo emprego, buscar novas oportunidades. Existem momentos singulares na nossa trajetória, e todos nós a teremos, onde nós vamos ser assolados com essa pergunta: como vamos reconstruir o que se perdeu? E essa pergunta precisa ceder lugar para a seguinte: será que ainda existe futuro depois de tudo isso que acontecera? Essa mesma indagação eu tenho certeza que era feita pelos filhos de Israel, desolados na Babilônia, no tempo do exílio, que é o contexto do livro do profeta Ezequiel. Será que ainda existe futuro para nós? Será que ainda voltaremos à terra dos nossos pais? Israel vivia uma espécie de Mariana espiritual. A cidade de Jerusalém assolada, destruída, o templo profanado pelos caldeus, pelos babilônios, o símbolo da presença de Deus no meio do povo, em ruínas, abandonado, esquecido. Canaã parecia uma promessa de histórias contadas, mas nunca de experiências vividas por aquele povo que já nasce na Babilônia, que já vive distante da realidade do cuidado de Deus entre eles. A identidade inteira de uma nação ferida e perdida em desesperança. Aos olhos humanos, para os inimigos do povo de Deus, Israel parecia uma página virada. Israel parecia uma história vencida, encerrada. E Deus traz ao povo de Israel, através do seu profeta, que aquilo que parece o fim para os homens não é o fim, quando Deus está escrevendo essa história. Quando é o Senhor que está no controle dos fatos. Quando é o Senhor que nos traz a narrativa da verdade. E é justamente nesse cenário que surge no verso 26 deste texto uma das maiores promessas do Antigo Testamento. Eu vos darei um coração novo e vos colocarei um espírito novo. Coração para sonhar, espírito para viver, mostrando que a restauração que Deus prometera e cumpriria para esse povo em exílio não começaria com a reconstrução de muros, com a reconstrução de templo, com a reconstrução política, com a reconstrução econômica ou social de Israel. O Senhor, colocando a ordem da prioridade como deve ser, diz ao povo através do profeta que a reconstrução começa no Espírito. Começa no Espírito. Começa com a transformação do coração. Prossegue com a transformação do Espírito. E essa palavra, penso eu, é profundamente apropriada para hoje, para celebrarmos 45 anos de organização eclesiástica dessa igreja. Porque olhando para a nossa história, nós podemos reconhecer que uma igreja como a nossa, como outras, que fielmente têm trabalhado para o Senhor, buscado nele fazer a sua vontade, ela não permanece ativa, funcionando, atuando, servindo e desenvolvendo o seu trabalho por 45 anos por causa de homens dedicados.
Também não permanece por 45 anos desenvolvendo o seu chamado e a sua vocação como agência do reino de Deus por causa de líderes fiéis, famílias comprometidas ou por estruturas, edificações construídas. Não é por isso. A igreja permanece 45 anos trabalhando ao Senhor, servindo ao Senhor, atuando na obra do Senhor, porque existe um Deus fiel que sustenta esse povo. A história da IPA não é uma história sobre uma igreja que começou, que cresceu, que chegou até aqui. É uma história sobre um Deus que a chamou, de um Deus que a purificou, de um Deus que transformou as vidas aqui presentes e que transformou e também sustenta o seu povo para a glória do seu nome. Eu acho interessante e curiosa uma citação de Sinclair Ferguson na sua obra O Espírito Santo, quando ele diz, abre aspas, a obra do Espírito Santo é aplicar em nós aquilo que Cristo conquistou por nós. Pois, meus irmãos, embora no exercício da busca de uma vida santa tenhamos muitas responsabilidades, pessoalmente e individualmente, parece repetitivo, mas é importante lembrar de novo que na obra e no encaminhar dos projetos e dos propósitos de Deus na nossa vida, na grande maioria das vezes nós somos mais agentes passivos do que ativos. É o Senhor que toma frente, é o Senhor que faz sua vontade prevalecer. E a grande verdade desta manhã, olhando para esse texto, que queremos refletir é que a esperança da igreja não está no que Deus já fez no passado. Poderia ser esse também o tropeço do povo de Israel. Mas está a nossa esperança, precisa estar a nossa esperança fincada no Deus que ainda continua trabalhando por nós no presente e que continuará nos conduzindo como seu povo para o futuro que Ele mesmo já reservou para nós e que não pode ser mudado. E dentro dessa premissa, nós queremos falar brevemente essa manhã sobre 3 lições que esse texto nos ensina. A primeira delas, irmãos, é que a igreja existe para revelar a glória de Deus. Existe para revelar a sua glória. A igreja existe porque Deus escolheu um povo para dignificar o seu nome na terra. Vamos ver os versos 22 e 23 e lermos todos juntos? O que nos diz o verso 22 e o verso 23 de Ezequiel 36? É surpreendente a forma como Deus escolhe dirigir palavras de consolação ao seu povo, apontando para a sua própria santidade. A primeira declaração de Deus a um povo quebrado, a um povo desesperançoso, a um povo destruído na sua identidade, na sua cultura, sem projetos, sem anseios, sem nada. É surpreendente. Deus diz a ele que a sua restauração, Deus diz ao povo que o resgate, que a retomada do que ele tinha prometido ao povo não aconteceria porque eles mereciam. Erra quem pensa que a graça só está manifesta no Novo Testamento. Sempre foi pela graça. Cantamos aqui agora há pouco com a equipe do VPC. A restauração não acontece porque nós merecemos. E o povo de Israel desolado no exílio não ia ser tirado de lá porque estava se comportando bem. Não ia receber progressão de regime por bom comportamento, por serviço prestado. Pelo contrário, dependendo do povo, ficariam o resto das suas vidas e tendo a sua história apagada. Tamanha era a sua impiedade,
tamanha era a sua capacidade idólatra, tamanho era o desprezo que aquele povo tinha para com a aliança de Jeová, o Senhor. A restauração acontece porque Deus tem um nome a zelar, porque Deus é fiel. A expressão quando diz ele, pelo meu santo nome, revela, meus irmãos, para nós, revelou para aquele povo, que a história do povo de Deus nunca é, em primeiro lugar, uma história sobre capacidades humanas. É uma história sobre fidelidade divina. A história do povo de Deus é a história do Deus do seu povo. A palavra hebraica aqui que fala de nome é importante. No hebraico, Shem, carrega-se a ideia de caráter, identidade, reputação. Deus estava dizendo a eles, em outras palavras, eu vou restaurar vocês para que as nações conheçam quem eu sou. Essa verdade se aplica, explica 45 anos de história, de trabalho, de atuação desta igreja. Antes de celebrarem-se pessoas, ministérios, construções, realizações, nós precisamos ser lembrados de prioritariamente reconhecer, celebrar e exaltar o Deus que sustentou esta igreja. Porque a igreja não nasce da força dos homens que por aqui passaram, que por aqui estão e que no futuro estarão. Nasce da graça, da operação, do poder do Senhor e somente dele. Quando olhamos para 45 anos de trajetória de igreja organizada, podemos lembrar de muitos nomes, lembrar de muitas histórias, famílias, irmãos que aqui serviram. Mas acima de todas as histórias, existe uma história que passa pelo tempo, que está acima do tempo. A história do Deus que é eterno. A história do Deus que nos chama pelo nome e nos faz privilegiados em sermos obreiros dos seus eternos decretos e propósitos. Paulo declara aos Filipenses, na Epístola aos Filipenses, capítulo 1, verso 6, que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Paulo está preso quando escreve essa carta e a redige para os cristãos da igreja de Filipos. A carta da alegria, mas também de conforto, não no que aqueles irmãos de forma operosa, de forma engajada, estavam ali realizando naquela colônia grega. Mas no Senhor que começou uma obra e vai concluir. No Senhor que começou um projeto e vai levar a cabo. Que não pode ser frustrado nos seus propósitos. Que não pode ser ferido na sua vontade. A igreja de Ananindeua não chegou aqui porque nunca enfrentou dificuldades. Enfrentou várias. Toda igreja enfrenta desafios. Desde Filipos até a grande Belém. Toda igreja atravessa momentos de mudança, transições. Precisa lidar com limitações humanas, mas a igreja não cessa na sua caminhada, não tem a sua trajetória interrompida, porque foi Cristo quem a prometeu: edificarei a minha igreja e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Não é porque o pastor Gabriel aqui mobiliza, ou porque o pastor Sérgio Barbas fez um trabalho longevo, ou o reverendo Elcio e com a sua competência, ninguém vai ser lembrado depois. E isso é ótimo, porque importa que ele cresça e que diminuamos. Vocês observaram quantas vezes a palavra eu foi mencionada nos cânticos que entoamos aqui nessa manhã e ontem no workshop? Vocês observaram? Agora faz um balanço, que pode ter eventualmente. Faz um balanço de quantas vezes a palavra exaltação, Deus, Cristo, Senhor. Não dá nem para contar mais. Porque a igreja não é marcada pelo antropocentrismo, não pode. Ela tropeça em si própria e se engana quando assim procede. A igreja é marcada pelo nome do Senhor e sua santidade revelada como o sustento que baliza e alicerça o nosso ser igreja. A história da igreja demonstra isso. Muitas comunidades começaram muito pequenas,
singulares, ou melhor, singelas, mas enfrentando crises, atravessando momentos de fragilidade, e contudo permaneciam de pé, porque a força delas não estava na sua própria estrutura, estava no Deus que as comissionou. Comunidades pequeníssimas, mas que tiveram seus nomes lembrados na história pelo Deus que as sustentou. Um episódio marcante que nos chama a atenção nesse primeiro ponto é que após a destruição provocada pela perseguição do imperador romano Tito Diocleciano no início do século IV, muitos, e isso está na história, muitos acreditavam que a igreja acabaria, que ela tinha sido de forma tão profundamente enfraquecida que definitivamente iria desaparecer. Templos tinham sido destruídos, escrituras foram confiscadas e queimadas, e pouquíssimo tempo depois, a igreja não só continuou existindo, como testemunhou uma expansão ainda maior. E o que sustentava a igreja nunca foi sua estrutura, as pessoas que a compõem, mas a fidelidade daquele que a edificou, Cristo. A igreja permanece, queridos, porque Deus permanece e é eterno. E a pergunta para IPA, depois de 45 anos, não é só o que nós conseguimos construir. Lembra do lema dos 50 anos? IPA 50 anos, a igreja que queremos ser, que é a igreja que Deus quer que nós sejamos. O que Deus ainda quer realizar através de nós? Essa é a pergunta. E se a igreja permanece porque Deus a chamou, se a igreja permanece porque a glória do nome de Deus é vindicada pelo Senhor, nós precisamos lembrar que Deus também mantém essa igreja porque a purifica. E essa é a segunda verdade que nós aprendemos nesse texto. Olhando para os versos 24 e 25, vemos que a igreja é formada por pessoas transformadas pela graça de Deus. Vamos ler todos juntos o verso 24 e o verso número 25. Tornar-vos-ei de entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Aspergirei água pura sobre vós. Um texto extremamente aspersionista, né? Para um bom presbiteriano, não ficam dúvidas aqui dessa questão. Embora a quantidade de água, como nós já sabemos, como calvinistas reformados, não é um fator fundamental. Aliás, diga-se de passagem, um bom exemplo disso é o próprio ladrão da cruz. O segundo, não o primeiro. Com água nenhuma, foi relevante para impedi-lo de estar naquele mesmo dia com o Senhor no paraíso. Deus não começa, queridos, a sua obra restauradora, como falávamos a título de introdução, mudando circunstâncias, mudando detalhes. Ele muda pessoas. Israel precisava voltar para Jerusalém, mas Jerusalém também precisava voltar para Israel, para o povo, para o coração, a devoção ao Senhor, a adoração verdadeira, antes de voltarem para a terra prometida. O Senhor tinha que voltar para os seus corações. O povo tinha que se voltar para Deus em arrependimento. E o problema principal não era só a destruição da cidade. Isso era fácil de resolver, como foi e vemos no testemunho de Esdras e Neemias. A reconstrução, que levou pouquíssimo tempo. O problema não era a destruição da cidade. O maior problema que aquele povo no exílio lidava era a corrupção do seu próprio coração. A palavra purificar aqui, que é taher, no hebraico, significa purificar, limpar, remover aquilo que contamina, aquilo que suja. A promessa de Deus era fazer daquele povo o que eles não conseguiam fazer por sua própria conta. Deus não está questionando a sinceridade deles, está questionando a incapacidade deles. Ele está dizendo, vocês nem tentaram. Quem sabe muitos deles tentaram, se esforçaram, diligenciaram,
mas sem sucesso, porque nos falta o poder para concretizar aquilo que só o Espírito do Senhor tem competência, poder para fazer. Mudar o coração. Como eu tenho batido nessa tecla quando saímos pelas ruas, nos sopões evangelísticos que fazemos aqui nas praças, e campanhas de plantação de igreja, visitas nos lares e programações das forças de integração da igreja. Lembre-se sempre, eu digo, a responsabilidade é frustrante debaixo ou acima dos nossos ombros quando pensamos ter o poder de converter as pessoas. Porque não temos. Nosso chamado é para anunciar as boas novas, para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É o texto que lemos na 1 de Pedro, capítulo 2. Como dizia Martinho Lutero, chegar da nossa boca aos ouvidos, daqui para o coração, é com o Espírito. E é sua exclusiva obra. Essa é a essência do Evangelho. Nossa incapacidade vencida, superada, contemplada pelo querer voluntário de Deus, amoroso de Deus, gracioso do Senhor, de nos resgatar, de nos fazer seus. Não por nada que tenhamos feito, mas porque esta é a sua vontade, manifestando assim, de forma expressiva e profunda, seu amor. E nos purifica, nos muda, tira-nos desta roda de busca vaidosa do vento. A igreja não é uma reunião, irmãos, de pessoas melhores que outras. Erra quem pensa assim, isso é um pensamento mundano. A igreja é uma comunidade de pecadores. Pecadores alcançados pela graça. Quando celebramos 45 anos de uma igreja, não estamos celebrando 45 anos de uma comunidade perfeita, de uma comunidade inerrante, de uma comunidade santíssima. Celebramos uma comunidade pecadora. Celebramos uma comunidade, celebramos 45 anos de muitos tropeços. Celebramos 45 anos de muitas lutas, momentos de desesperança, como o povo ali estava também experimentando no exílio. Mas celebramos uma comunidade que, diante de todas essas circunstâncias desfavoráveis, diante de todas essas situações que demovem do nosso coração sonhar, ter visão, celebramos o Senhor que nos sustentou em todos os dias de existência dessa igreja, com a sua misericórdia. Cada membro dessa igreja, cada um de vocês é uma lembrança viva de que Deus continua transformando as pessoas, que Deus continua transformando vidas. Cada um de vocês é uma carta, como disse Paulo aos Coríntios, viva. Vós sois a minha carta ao mundo. João afirma na sua primeira epístola, capítulo 1, verso 7, que o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado, nos recomendando a confissão de pecados. Também Paulo aos Efésios, no capítulo 5, verso 25, nos diz: Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. O Evangelho não é mensagem de pessoas tentando alcançar a Deus, queridos irmãos. Não é. É a notícia de Deus alcançando pessoas com a sua poderosa mão. Ao longo desses 45 anos, ao invés de colecionarmos lembranças de tropeços, de lutas, poderíamos perguntar: quantas vidas foram aqui alcançadas? Quantas famílias foram restauradas pelo Espírito agindo na pregação, nos grupos de discipulado, nas forças de integração? Quantas pessoas chegaram carregando culpa, dor, feridas, depressões e encontraram em Cristo o perdão, a esperança? Quantas mulheres tiveram capacitação para edificar o seu lar na SAF? Quantos jovens foram aparelhados para viver uma vida de pureza e de santidade na convivência e na comunhão da UMP? Quantos adolescentes foram inspirados a crescer,
a ter maturidade, a viver uma vida diferente na UPA. Quantas crianças foram edificadas através do trabalho da UCP? Quantos homens foram balizados nos seus compromissos e deveres, e em alegria de caminhar junto na obra do Senhor através da UPH? Essa é a maior beleza da igreja. É o maior legado da igreja. Ela não é um museu de santos, intocáveis, perfeitos, incólumes. Ela é um hospital onde Cristo ainda tem restaurado vidas, mudando a sorte de pecadores, transformando-os em vasos eleitos, em instrumentos poderosos nas suas mãos. Eu lembro de Agostinho, de Hipona, um dos grandes contribuidores no início da igreja, na sua teologia, e que diz nas suas confissões que durante anos buscava satisfação em prazeres, na filosofia, em realizações pessoais, acadêmicas. E, entretanto, quando encontra ele a graça de Cristo, é que a sua história é completamente transformada. E o homem que era marcado por inquietação torna-se um dos maiores apologetas da história da igreja, defendendo a fé com convicção. Convicção no lugar de inquietação. Inquieto ele antes de o Senhor o encontrar, e agora sossegado em saber que é o Senhor que guarda a sua vida. Mas Deus revela ainda algo maior nesse texto para nós. Ele purifica um povo, mas não apenas. Ele também transforma o seu coração e coloca o seu próprio espírito nele. E é por isso que a igreja permanece. E por isso, em terceiro lugar, nós aprendemos, meus irmãos, que a igreja é uma comunidade viva pelo poder do Espírito Santo. Vamos ler os versos 26 e 27 do capítulo 36, em alta voz. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Aqui está o coração da promessa, o centro da realidade do que realmente vai impactar o povo de Deus neste retorno prometido a Jerusalém. Porque Deus convalida aqui com esta promessa que sua aliança com o povo de Israel não era uma aliança estrutural, de uma reforma. É uma aliança de uma nova vida. A palavra hebraica que fala de coração, que é lep, representa o centro dos sentimentos, da consciência da pessoa. Desejos, vontades, anseios, coração. E o problema do homem não está no que ele faz, está no que ele é, que resulta no que ele faz. Jesus, constrangendo o pensamento errado e hipócrita dos fariseus de seu tempo, dizia: o que contamina o homem não é o que entra, isto é, o homem não é um produto do meio. É ele que influencia o meio onde ele está. O homem não é uma vítima da sociedade ou das desestruturas, das mazelas que ele experimenta na sua caminhada, na sua família, no bairro onde mora, na cidade onde está radicado. Nada disso é tão fundamental quanto o próprio pecado que está no nosso DNA, na nossa estrutura genética e espiritualmente consolidada de tal forma, enraizada nos nossos corações, que não pode ser de lá removida senão pela ação do Santo Espírito, cumprindo a promessa de Cristo. O problema do homem não está no que ele faz, está no que ele é. E por isso Deus não diz: eu vou ensinar vocês a se comportarem melhor. Por isso Deus não diz: eu vou passar um tutorial de boas práticas para que vocês retornem para Jerusalém com outro pensamento. Deus não diz isso. Eu vou dar para vocês um novo coração, que esse que está aí não tem mais jeito. A igreja existe porque o Espírito
continua dando novos corações a homens e mulheres chamados pelo seu Espírito e que realizam a sua obra com novos corações. Programações, agendas, podem reunir muitas pessoas, estruturas maravilhosas e confortáveis, podem organizar departamentos da igreja, mas é somente o Espírito que produz vida espiritual, onde a morte, secura e desesperança. A maior necessidade da IPA para os próximos 45 anos não é só crescer em número, e nós vamos em nome de Jesus, mas é permanecer cheia do Espírito. É continuar sendo uma igreja onde Cristo é o centro, onde a palavra é a autoridade final em tudo, e aonde a presença de Deus é que é fonte de vida, de ânimo, de vigor, de incentivo. Jesus prometeu aos seus discípulos, e esta promessa também é dirigida a você e a mim. Atos 1:8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas. Com o poder do Espírito, meus irmãos, nós podemos sonhar, nós podemos ter visão, porque a comunidade é viva pelo Espírito, a igreja é a comunidade do Espírito, comunidade viva do Espírito. Sem Ele, pode esquecer. Nem com os mais competentes gestores, nem com os mais animados servos que por aqui passem, nós teremos bom êxito naquilo que fizermos. Não teremos. Sproul, no seu livro A Santidade de Deus, sem a qual ninguém verá o Senhor, afirma: a regeneração é obra soberana de Deus, que muda a disposição interior do coração humano. Sem ela, nós somos só um grupo de pessoas. É pelo Espírito, com o Espírito e no poder do Espírito que somos feitos corpo de Cristo, igreja do Senhor, nação santa. Disse o apóstolo Pedro, a história dos grandes movimentos e avivamentos que a igreja experimentou até agora sempre revela essa verdade. Os períodos de maior impacto do Espírito na vida das pessoas não nasceu de um bom cronograma, de organizações humanas, mas de comunidades que foram despertadas pelo mover de Deus. No século XVIII, no grande despertamento, líderes como Jonathan Edwards testemunharam comunidades inteiras confessando pecados, abandonando iniquidades, vidas duplas. E nada disso foi produzido por estratégias humanas, nem por boas oratórias, diga-se de passagem. Disse que Jonathan Edwards, ele lia o sermão inteirinho, não trocava um olhazinho assim com o público. Sabe por quê? É muito bom homilética, irmãos, mas não é ela que vai salvar o pecador, não é ela que convence o miserável da sua condição de morte espiritual e de perdição. Ele lia o sermão todinho. Dizia-se que tinha uma voz, ele meio embargada, de acordo com seus biógrafos, e ainda assim, pela poderosa atuação do Espírito na palavra pregada, vidas, muitas vidas, foram tocadas pelo agir de Deus no grande despertamento. Um verdadeiro avivamento histórico. Que a IPA nunca seja uma igreja com uma linda história, com uma bonita placa que registre seus líderes, suas celebrações. Isso não deve ser o nosso desejo. Nosso desejo precisa ser, o nosso alvo precisa ser, sermos uma igreja com um futuro conduzido pelo Espírito de Deus, para que Ele nos conduza aos lugares que Ele tem nos chamado a ir, para falar e proclamar sua verdade àqueles que Ele tem nos conduzido a falar, e para multiplicar o rebanho à medida em que Ele tem nos conduzido para multiplicar. Erra quem pensa que Deus não poderia fazer isso sem nós. Faria até muito melhor.
mas é do seu propósito. Foi assim que ele estabeleceu, através da igreja constituída na terra, promover a sua obra, para a glória do seu nome, para a purificação daqueles que compõem o seu povo, sendo esses purificados, essa comunidade conduzida de forma regular e contínua pelo Espírito Santo de Deus. Nós queremos concluir, irmãos, pensando que a tragédia de Mariana, citada no início, mostrou claramente, depois repetido lamentavelmente em Brumadinho, existem cenários onde o homem pode olhar e só vê destruição. Consulte depois as fotos, é uma coisa indescritível. Mas Ezequiel mostra que o nosso Deus costumeiramente olha para os escombros, olha para a ruína, olha para a destruição, e nesses cenários ele enxerga a possibilidade de restauração. Nesses cenários ele vê esperança. Israel parecia acabado, esquecido, mas Deus tinha um plano. E ainda tem. E hoje, celebrando 45 anos desta igreja, eu e você podemos olhar para trás e dizer: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Mas também podemos olhar para frente, irmãos, e declarar: o mesmo Deus que nos trouxe até aqui continuará conduzindo o nosso caminho em nome de Jesus. Porque a igreja, ela é uma comunidade da esperança. E sabe por quê? Porque pertence ao Deus que restaura histórias, que purifica o pecador de seu pecado, que transforma o coração do homem e que conduz o seu povo ao cumprimento de todos os seus propósitos. Pois, agindo ele nos céus, quem poderá lhe resistir à mão? Agindo Deus? Agindo Deus? Quem? Quem? É retórica a pergunta, obviamente. Não há quem possa resistir ao nosso Deus. Nessa manhã eu queria te convidar a 3 coisas. Celebrar o passado, sim. A quem honra, honra, diz a palavra de Deus em Romanos capítulo 13. Reconheçamos que toda a glória pertence ao Senhor. As nossas lutas, as nossas perdas, despedidas, feridas, lágrimas derramadas, será justamente que vai regar a nossa colheita. Salmo 126. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Viva o presente. Não adianta ficar olhando só para trás. É bom lembrar que o Senhor nos trouxe até aqui, óbvio. Mas olha agora. Pense agora que a igreja é formada por pessoas transformadas pela graça. São esses irmãos, são essas famílias, são essas pessoas que precisam ser acompanhadas no hoje. Mas se ficarmos só no hoje, é bem possível que sobrecarreguemos-nos com ansiedade, com estresse. E por isso a gente precisa também voltar nossos olhos para frente e olhar para o futuro, confiando que o Senhor continuará conduzindo a sua obra. Dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós um espírito novo, diz o Senhor. 45 anos de história, de igreja organizada. Mas, por mais motivos que possamos encontrar, há uma só certeza que precisa governar o nosso coração. Até aqui o Senhor nos ajudou. E continuará nos ajudando. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. E que possamos lembrar que a igreja é esta comunidade de esperança. Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. E em seguida louvar a Deus com a equipe Vencedores por Cristo. Santo eterno Deus, bendita seja a tua palavra, Pai, que fala ao nosso coração.
nos encorajando e nos lembrando de que é o Senhor que sustenta e encaminha o andar da tua igreja. Sabemos, ó Pai, das nossas dificuldades, das nossas lutas pessoais e coletivas, mas também reconhecemos que com a tua ajuda, Senhor, podemos sonhar, podemos pensar e projetar um futuro que tu tens nos reservado e preparado. Leva-nos para lá com a tua boa e graciosa mão. E nos ajuda a nunca esquecermos, Pai, que mesmo nos cenários mais terríveis de destruição, tu, Senhor, tens todo o poder para mudar a nossa sorte. Guia-nos para isso, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Ela dissipa as trevas, né? E que nós, como testemunhas vivas de Jesus, possamos proclamar o Evangelho de Cristo Jesus por meio da nossa vida. Vejo a luz do Senhor que brilha bem no meio das trevas, brilha. Jesus Cristo é a luz deste mundo, nos acorda de um sono profundo. Brilha em mim, brilha em mim, brilha Jesus, mostra ao mundo a luz de Deus, Pai, Espírito de Deus, vem refúgio em nós, faz transbordar sobre os povos da graça e perdão, vem ordenar que haja luz, ó Senhor. Chego ao teu trono incrível, mais finito ao intangível. No teu sangue precioso eu posso entrar, minhas sombras da alma vem dissipar. Brilha em mim, brilha em mim, brilha Jesus, mostra ao mundo a luz de Deus, Pai, Espírito de Deus, vem refúgio em nós, faz transbordar sobre os povos da graça e perdão, vem ordenar que haja luz, ó Senhor. Contemplando tua majestade, teu reflexo em nossas faces, cada dia de glória em glória, mostre sempre a tua história. Brilha em mim, brilha em mim, brilha Jesus, mostra ao mundo a luz de Deus, Pai, Espírito de Deus, vem refúgio em nós, faz transbordar sobre os povos da graça e perdão, vem ordenar que haja luz, ó Senhor. Brilha Jesus, brilha Jesus, brilha Jesus, brilha Jesus. Amém. Que possamos ser luz onde quer que estejamos, em nome de Jesus. Essa próxima canção ela tem um título de motivo, ela também faz parte desse novo álbum, Louvor 11. Já
está disponível também em todas as plataformas digitais. Depois convido você a não só escutar, mas também compartilhar, né? A música chega a lugares que muitas vezes a gente não chega fisicamente, né? Mas a música chega. Hoje em dia a gente tem várias formas de compartilhar isso. E às vezes uma pessoa está precisando receber uma mensagem transformadora, e o louvor ele tem esse poder, né? De transformar, de curar, de trazer alento. Então essa canção ela faz parte desse álbum, é uma canção de Jorge Camargo, e ela fala um pouco sobre o motivo que nos motiva a deixarmos os nossos lares numa manhã, numa tarde de domingo, e estarmos reunidos aqui para adorá-lo, né? Oferecer a nossa adoração a Ele. Motivo, vamos adorar. É tão gloriosa ao nos unirmos em oração. Quando pedimos, quando louvamos, ao derramarmos o coração. É maravilhoso estar contigo aqui. Contemplar teu rosto, ó Deus, que nos sorri, pois tu te alegras em atender-nos, em visitar-nos em comunhão. Eis o motivo de não cessarmos de oferecer-te adoração. Que o Senhor receba a nossa adoração essa manhã. Louvado seja o teu santo nome. Quando louvamos, ao derramarmos o coração. É maravilhoso estar contigo aqui. Contemplar teu rosto, ó Deus, que nos sorri. Tu te alegras em atender-nos, em visitar-nos em comunhão. Eis o motivo de não cessarmos de oferecer-te adoração. Pois tu te alegras em atender-nos, em visitar-nos em comunhão. Eis o motivo de não cessarmos de oferecer-te adoração. Louvado seja o nome do Senhor, queridos. Nós vamos terminar uma oração final, pedindo ao Senhor também que nos conduza no decorrer desse dia. Lembrando que está só começando o nosso domingo de celebração pelos 45 anos de organização da nossa igreja. À noite nós teremos ainda mais uma oportunidade
de estarmos juntos celebrando o nome do Senhor. Vamos orar e em seguida receber a bênção de Deus para as nossas vidas. Santo Deus, eterno Pai, nós te bendizemos, te glorificamos por tantas maravilhas que nos conduziste a experimentar nessa manhã de adoração, de celebração na tua casa. Conduza-nos, Senhor, o coração, para que no dia do Senhor estejamos ainda nos alegrando muitas outras vezes ao lado das nossas famílias, ao almoçarmos, ao descansarmos, para que com a tua permissão, logo mais à noite estejamos aqui juntos, unidos no mesmo coração, no mesmo propósito, e te bendizer mais uma vez, encerrando assim, Senhor, essa data tão importante para nós, como é todas as vezes que o Senhor nos dá o privilégio de nos reunirmos como igreja. Guarda-nos na tua paz e nos acompanha, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Recebam a bênção, queridos. E agora, meus irmãos e minhas irmãs, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e poderoso Pai, a comunhão, as bênçãos, as doces e ricas consolações do Espírito Santo estejam repousando sobre todos vocês, sobre as vossas famílias aqui representadas e sobre todo o povo eleito de Deus espalhado pela terra, hoje, aqui, agora e eternamente. Amém. 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 Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Podem sentar, queridos. Nós temos ainda alguns breves avisos antes de passarmos ao nosso pós-lúdio com o VPC. À noite teremos mais uma oportunidade de estarmos... Pode passar, por favor. Teremos